Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos. Algumas caras já as reconheço de ontem, outros certamente é o primeiro dia, a esses também sejam bem-vindos ao CIDEIS 2023. Vamos então continuar com este segundo dia, mas fazendo aqui o enquadramento deste evento, que é o evento de referência em Portugal na área da segurança digital e durante estes próximos 2 dias, o primeiro já aconteceu, vamos debater grandes temas relacionados com a segurança da informação e do ciberespaço, agregados basicamente em 6 dimensões. Recordo: sociedade, riscos e conflitos, ética e direito, economia, inovação e tecnologias futuras e também políticas públicas. Este ciclo de conferências assume-se como um espaço privilegiado para a discussão de todos estes assuntos, numa perspectiva estratégica, operacional e também técnica. E para isso conta com um forte empenho da comunidade nacional e internacional de cibersegurança, ao nível do Estado, mas também da indústria, da academia e da sociedade civil. Dando continuidade a um caminho que foi iniciado já no ano passado, a CIDEIS assume uma nova dimensão. Isto quer dizer que tem mais temas, mais oradores e mais debates em simultâneo. À semelhança do que aconteceu ontem, também hoje as sessões vão decorrer em 3 locais, 3 salas. Esta onde nos encontramos, designada a Sala do Arquivo, e quer dizer que é aqui que todos os dias nos encontramos ao início do dia e também ao final do dia, independentemente de quais sejam as escolhas que vão fazer durante o meio do programa, deslocando-se entre várias salas. E aqui faremos no final sempre um resumo daquilo que foram as temáticas que foram debatidas. Tem também como opção a Sala do Infante, onde terão lugar as propostas de sessão submetidas ao Call for Presentation, sala que tem a condução do meu colega, o jornalista Ruben Matos. E ainda a Sala Dona Maria, onde se realizarão ações no âmbito do C-Hub, o Polo de Inovação Digital de Cibersegurança, debates e apresentações individuais. A CIDEIS 2023, já o sabem, é uma iniciativa do Centro Nacional de Cibersegurança que conta com a parceria da Universidade do Porto e conta também com um vasto leque de parceiros que juntos tornaram este encontro possível. Assim sendo, a todos eles uma palavra de agradecimento pelo apoio e colaboração no desenvolvimento e criação desta iniciativa. E agora, sem mais demoras, vamos passar àquela que é a primeira apresentação individual deste dia. Temos assim connosco Georgina Moraes, diretora da Business School Universidade de Coimbra, para nos falar sobre economia e segurança, o valor da confiança. Faça favor. Então, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui neste CIDEIS, promovido pelo Centro Nacional de Cibersegurança. E, portanto, o tema que aqui nos traz neste painel é precisamente... Não está a projetar? Não. Ok. Muito bem. Portanto, o tema que nos traz aqui é, de facto, economia e segurança e o valor da confiança. Portanto, desde já, dizer-vos que, de facto, há aqui uma triangulação em termos de palavras-chave que fazem todo o sentido. Dizer-vos que a minha formação de base não é informática, como naturalmente a maioria, se calhar, de vós sim, mas de facto em termos de auditoria e que marca também, enquanto agente da nossa economia, um papel determinante. E um papel determinante na medida em que estão a ser criados no fundo, novas ferramentas, novas metodologias e onde, de facto, também os auditores estão presentes, porque, na verdade, há aquela ideia de que
os auditores, portanto, são aquelas pessoas que são inconvenientes e que estão sempre a questionar e a pôr em causa, e, portanto, temos aqui também esta associação daquilo que é o papel, de facto, de um auditor. E no mais recente, que foi lançado pelo Centro Nacional de Cibersegurança, temos, de facto, a certificação, onde ainda mais reforça a questão da auditoria. E, portanto, esse é de facto, o meu papel, a minha intervenção, para além da questão da academia que de facto tenho aqui presente. Bom, mas dizer-vos então que nesta ligação que existe entre a economia, a segurança e o valor da confiança, portanto, o valor da confiança é de facto também algo que estamos habituados, pelo menos em termos de nosso papel de auditores, porque é algo que nós temos que estar sempre preocupados, que ser ganhadores dessa confiança, no nosso papel que temos nas organizações e a nível também da parte de macro, porque tudo isto se liga, e de facto, em termos daquilo que é a mais-valia que daí pode vir, portanto, é uma realidade cada vez mais em expansão. Portanto, falar de economia, falar de segurança, implica que haja aqui, eu diria, um círculo vicioso, porque hoje a economia não consegue desenvolver-se sem que exista esta garantia de segurança, e a própria segurança também alimenta a economia. Portanto, é de facto aqui uma ligação que existe e cada vez mais determinante neste mundo e no mundo global, que é esta estreita articulação entre a economia e, de facto, a segurança. Mas temos, em termos daquilo que é a economia, eu só coloquei aqui uma distinção entre aquilo que é, uma distinção, não, uma sinalética, digamos assim, entre aquilo que é a macro e a microeconomia. Porque, na verdade, quando estamos a falar de macroeconomia, há todo um conjunto de indicadores que são relevantes, não é? Quando pensamos no contributo das áreas de segurança para o PIB, quando pensamos também a questão da balança de pagamentos, do endividamento, tudo isso é de facto algo que tem que estar presente quando falamos em macro. E o mesmo quando falamos em micro, portanto, estamos a falar já das famílias, das organizações e, portanto, esta estreita articulação, de facto, existe, tanto a nível macro como a nível micro. O Estado é aqui um dos agentes da economia que tem um papel determinante, quer nas políticas públicas, quer na regulação, quer na regulamentação, quer no próprio auxílio, na prevenção e respostas, quer na responsabilização e sensibilização e também na educação de todos os seus agentes. Portanto, é de facto um dos agentes nesta dinâmica que aqui está referida de grande destaque e onde temos também o nosso Centro Nacional de Cibersegurança, que de facto tem aqui um papel bastante ativo, diria eu mesmo. A questão que se coloca aí, porque hoje é um momento de reflexão, estes 3 dias, pelo menos assim também foi transmitido, é um momento de reflexão para todos nós. E, portanto, um momento de reflexão sobre várias questões que aqui podemos colocar. Desde todos os agentes estão ao mesmo nível, público, privado, nesta ligação entre a vertente mais económica e a segurança? Eu diria que não, e dentro dos vários setores, não, de todo. Nós temos, a nível do privado e das empresas, temos de facto 2 velocidades, uma que está mais na vertente das grandes empresas e outras, portanto, nas pequenas e médias empresas, e, portanto, aqui há 2 velocidades notórias, portanto, em que é preciso fazer
de facto, muito trabalho em torno, portanto, sobretudo o segmento das pequenas e médias empresas. A nível do público, eu também diria que há aqui ainda muito para fazer, nomeadamente naquilo que conheço da nossa academia, portanto, há ainda muito trabalho para fazer. Tive a oportunidade de acompanhar um estudo recente a nível dos politécnicos, por exemplo, e no que toca ao simples plano de gestão de riscos, não chega a 50% as entidades que mencionam a segurança da informação nos seus planos e a proteção dos dados. Portanto, é algo que é preocupante. E, portanto, há aqui muito trabalho também a ter que ser desenvolvido. A segurança, portanto, que envolve a informação de facto é o ativo intangível mais valioso e que a segurança é determinante para a confiança. Portanto, é de facto a informação, como dizia já o grande guru da gestão, que eu acho que ele de facto era um visionário há muitas décadas atrás, ele dizia que a informação é a autoestrada do conhecimento, já em 1998, que ele referia, 96, e que quem conseguisse controlar a informação tinha todo o poder e, portanto, na verdade é isso que acontece. Aqui, a nível da segurança, portanto, passa por, de facto, se criarem processos estruturados, políticas, medidas que vão no sentido de garantir a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, porque é algo que tem que ser preservado e que as organizações têm que dar valor. Eis a questão depois que vamos também aqui refletir. Ou seja, em termos daquilo que é o mercado global e de alguns números que temos relativamente ao mercado da segurança e depois o próprio segmento específico do espaço de cibersegurança, portanto, há aqui um valor elevado, de alguma forma, não sabemos se é sustentável ou não, portanto, há aqui dúvidas relativamente a estes números, mas, enfim, é o que se consegue apanhar. Uma coisa é certa, toda a hora está a sair, todos os dias, ainda no dia 9 de junho foi publicado um relatório de uma entidade internacional relativamente à despesa que irá acontecer, mais do que duplicar, relativamente a estes temas do cibercrime, daquilo que é o atentado ao nosso ciberespaço. É engraçado porque também a nível da academia, eu costumava referir aqui há alguns anos atrás, há 25 anos, né, que costumava referir aos alunos que ainda havíamos de ter auditorias a nível espacial. Mas, na verdade, o que está a acontecer antes é termos a forte componente da auditoria a nível do espaço digital, do espaço ciber, que é algo que, de facto, altera todo este paradigma, porque todos nós, a sociedade, as organizações, portanto, fazem parte desta economia, estão cada vez mais expostas, não é, a esses riscos. Portanto, mas há uma necessidade que é irreversível, que é a evolução das tecnologias, e nomeadamente agora a questão das tecnologias emergentes, não é, que já toda a gente conhece, e portanto daí, quanto mais expostos, não é, maior de facto o risco, e daí, portanto, esta questão. Na verdade, se calhar, muitas vezes nestas comunicações se passa uma mensagem de medo, de terror, porque, enfim, é muita despesa, porque são muitos ataques, a toda a hora está a acontecer, está a ser divulgado. Eu gosto de passar também a mensagem positiva, talvez porque também trabalho muito os referenciais de gestão de risco, e nomeadamente a nível do Enterprise Risk Management, e que, na verdade, o que está aqui em causa são
logo do princípio, é pensar a estratégia, elencar os eventos, e esses eventos podem ser, de facto, positivos ou negativos. E, portanto, temos que encarar sempre a vertente positiva. E essa vertente positiva alimenta, na verdade, a nossa economia, portanto, a nossa e a nível mundial, não é? Portanto, que é disso que estamos aqui a falar. Na vertente dos riscos, eu diria que tem que ser encontradas, e muito já tem sido desenvolvido, e Portugal tem dado muitos passos e está bem posicionado, metodologias para os mitigar, técnicas e referenciais para, de facto, se poderem mitigar esses riscos. E quando falamos de segurança, podemos estar a falar de algo tão simples, daquilo do nosso dia-a-dia, como as simples passwords, não é? E a nível de muitos de organismos, eu ainda encontro, não é, nos computadores o post-it com as passwords. Portanto, isto ainda acontece nos dias de hoje. E estamos a falar de coisas básicas que nós já tratávamos disto, já falávamos nisto há 20 e tal anos atrás. Portanto, é algo que é preciso combater, é preciso sensibilizar, é preciso educar, é preciso a tal literacia, que, enfim, na verdade deve vir desde os bancos do primeiro ciclo para poder haver uma maior sensibilização para aquilo que deve ser a preocupação de todos nós, porque isto é de todos nós, a economia passa por todos nós, famílias, empresas, organizações, portanto, é de todos nós, esta preocupação de proteger a nossa informação e a que nos deixam ao nosso cuidado. Portanto, isto é preocupante, por exemplo, é algo que de facto nos preocupa quem de facto assume aqui o papel de decisores, que é como é que nós vamos garantir a proteção destes dados, portanto, com todas estas dinâmicas, não é? Esta expansão que está a acontecer. Na verdade, temos também grandes oportunidades e, propositadamente, eu deixei, portanto, nas oportunidades, aqui até tão mais, digamos, itens elencados. É para dar esta perspectiva do que é positivo. Na verdade, em termos daquilo que são oportunidades e que envolve esta dinâmica da economia, nós temos negócios a surgir, temos empresas que estão a ser criadas, portanto, nestas áreas. Portanto, tudo isto vai alimentar e contribuir, não é, para o PIB e, portanto, e para a criação de valor, que é isso que se pretende, em termos dos negócios que vão surgindo. Temos também oportunidades em termos daquilo que são as novas profissões, não é, para os particulares e que estão, de facto, a surgir e que irão ter um desenvolvimento significativo, e aqui o papel das academias e dos organismos para a sensibilização para estas novas profissões e, portanto, chamar também mais a questão de não só dos jovens, mas também a nível de outras profissões que efetivamente vão ter que ser reconvertidas e, portanto, aqui também a academia a ter um papel determinante. Estamos também a surgir diversas startups, portanto, em que muitas são incubadas nas próprias universidades e politécnicos e, portanto, que também depois são afetas a grandes organizações e, portanto, aqui um imenso mercado em termos do contributo para a economia e de outros setores afins, porque, na verdade, quando estamos a falar de um novo segmento de mercado, quando estamos a falar de um novo paradigma, que é o digital, tudo o resto vem interligado. Estamos a falar de novos setores, como na própria área de direito, não é? Como é que estes temas vão ser tratados. Obviamente estão a surgir empresas nesse sentido. A nível da própria área de gestão, do marketing, todas, portanto, elas estão depois interligadas e, portanto, e que vão
contribuir, na verdade, para essa economia. E também a nível dos serviços públicos. Estamos a falar de uma oportunidade e da ligação à economia, em que o Estado é um agente da economia. Portanto, obviamente que aqui, em termos de serviços públicos, também há uma alteração, e não é por acaso, não é, que temos a transformação digital no âmbito da pública e todas as políticas que estão a ser lançadas a nível da própria Agência da Modernização Administrativa, portanto, precisamente para se ajustar a esta nova realidade, a esta nova economia digital, que eu dou comigo a refletir que estamos numa economia digital, é verdade, mas na verdade continua a ser o ser humano a dinamizá-la, não é? Portanto, parece aqui às vezes até ainda, não é? Parece aqui às vezes um ponto um bocadinho controverso, e com todas as alterações e as vicissitudes que isso tem, não é? Mas, na verdade, quando pensamos, quando caímos na nossa, não é? Dizemos, ok, isto é tudo uma economia digital, há uma transformação, mas ainda, portanto, temos o ser humano por trás disto tudo. Ora bem, nesta economia e nesta ligação com a segurança, temos, obviamente, gastos e, portanto, é normalmente o que, em primeira instância, se divulga, não é? Aquilo que são os gastos com estas áreas, com este segmento. Temos também investimentos que têm que ser feitos, como é que eles vão ser feitos, e temos também os rendimentos. E tudo isto são variáveis que fazem parte de uma economia a nível micro, de cada uma das nossas organizações, que depois, portanto, vão ter impacto a nível macro, não é? E a nível do país, a nível da Europa, nos quais nós estamos inseridos e temos que cumprir tudo aquilo que é a legislação, a regulamentação que está definida, e, obviamente, também a nível mundial. Ora bem, mas tudo isto não funciona de uma forma isolada. Portanto, é preciso, nomeadamente, a questão dos recursos. E recursos de que género? Temos os recursos materiais, nomeadamente quando estamos a falar de uma transformação digital, portanto, tudo o que está ligado à necessidade de reforço de infraestruturas, de alteração, portanto, toda uma vertente ligada aos recursos materiais. Temos também a nível dos recursos humanos, e aqui então o debate ou a reflexão será ainda muito, muito maior, não é? Nós, neste momento, vivemos uma guerra de talentos, de retenção de talentos, nesta vertente, em que é difícil, nestas áreas, portanto, segurá-los. Quer em termos do mercado na segurança no global, quer em termos depois do segmento específico do ciberespaço, portanto, onde atuam. Recursos humanos de que natureza? Internos às organizações, reconvertendo algumas profissões. Recursos humanos internos relativamente ao país, onde, portanto, teremos que ter profissionais e líderes, portanto, nestas matérias para poder desenvolver todo este trabalho. A nível de externos, e aqui entramos naquela vertente de ir buscar profissionais fora do país, empresas fora do país. Sabemos que nestas áreas, em termos de empresas que têm liderado, é de facto a nível dos Estados Unidos e, portanto, vamos buscar fora. Isto levanta, é verdade que resolve um problema de recursos humanos, temporariamente, mas também é verdade que, por exemplo, em termos da economia e da macroeconomia, estamos a falar de importação e, portanto, tudo aquilo que é o balanceamento, portanto, entre importação e exportação é algo que preocupa a nível do próprio país, porque depois tem a ver com as entradas e saídas de dinheiros, não é? Portanto, a nível do próprio país. Portanto, esta área dos recursos humanos é de facto, em termos de variável, não é? Nesta economia
e ligado com a segurança que, na verdade, atualmente tem mais relevância. E daí que depois, a nível do papel das universidades, dos politécnicos, das escolas profissionais, portanto, têm aqui uma responsabilidade por captar, por preparar a capacitação, portanto, destes recursos. Em termos dos recursos financeiros, a questão que se coloca sempre é: recursos financeiros é que nós precisamos? Próprios, conseguimos, as organizações conseguem, a administração pública consegue. Bom, esta questão dos financeiros é algo que a gente está sempre a ouvir no que diz respeito à parte das dificuldades em termos da administração pública, não é? Estamos sempre confrontados e, a nível do ensino superior, pelo menos estamos sempre a bater nesta tecla que não temos recursos financeiros que efetivamente consigamos responder a estes desafios. Podemos ter recursos alheios, portanto, onde entra aqui a questão dos empréstimos, de recurso a investidores, portanto, há aqui toda uma questão em termos de capital alheio, mas que entra na variável do endividamento e, portanto, toda esta a ligação que depois também se analisa a nível micro e a nível macro. E depois temos também os fundos, portanto, e a nível dos fundos, hoje nós estamos perante uma realidade que a nível europeu nos impõe e que, portanto, a questão da execução de fundos, não é? Ir buscar fundos. É verdade que existem apoios a nível destas áreas da segurança e cibersegurança, existem apoios, portanto, a nível europeu, não é? Nomeadamente do PRR. Nós temos, efetivamente, cursos, portanto, a decorrer no âmbito do PRR, portanto, nestas áreas. Portanto, são possibilidades de financiamento que nos permitem dar o passo e reforçar, porque, de facto, economia digital, expansão do espaço de ciber é algo que é irreversível. Portanto, se há alguns anos atrás se pensaria que isto poderia não evoluir à velocidade que tem evoluído, hoje é impensável, não é? Hoje, de facto, a segurança da informação é em ciberespaço. Já lá vai o tempo, e eu atravessei esse tempo, não é? Em que a segurança da informação era nos cofres, não é? Nomeadamente quando tínhamos os grandes negócios que se faziam até a nível de transmissões por telex, que tínhamos aquelas fitas que ainda me lembro, e portanto aquilo tinha que ser muito bem guardado fisicamente em cofres, porque aquilo era o negócio, não é? Hoje isso faz parte da nossa história, do nosso passado, ajuda-nos a crescer, é óbvio quando pensamos nisso, e valorizar aquilo que é o atual, mas sim, portanto, é isso que acontece. Eu queria deixar aqui uma nota que é muito positiva, com certeza todos os que estão aqui na sala conhecem, até porque são eles os dinamizadores, o Centro Nacional de Cibersegurança, e que publicou, portanto, este primeiro relatório sobre o tema de economia e que, na verdade, porque tem um observatório e que vão sempre dando a informação e procurando dar muita estatística de tudo isto, e, portanto, eu aconselho e dou os parabéns aos autores e ao Centro, porque está um documento muito bem estruturado, muito bem elaborado e que nos dá uma perspectiva positiva também. No fundo, é isso que todos nós precisamos perante uma realidade mais, que por vezes, não é, nos dias de hoje, é sempre a quantidade de ataques, vamos ser, não vamos ser. Portanto, parece que estamos aqui sempre na corda bamba, como se costuma dizer, então temos que pensar também positivo. E, portanto, isto é algo que nos deve enriquecer enquanto organismo em Portugal, porque temos, de facto, este relatório. Queria deixar esta nota porque achei que é bastante interessante. Bom, mas temos a economia, temos segurança e tudo isto tem que estar articulado de modo a gerar confiança. E o valor da confiança, que é o tema deste C10.
Portanto, mais confiança, porque na verdade estamos sempre a ser bombardeados com estes números, com este negativismo, eu diria até algumas vezes, se calhar, fake news, portanto também, que provavelmente contribuem para esta situação negativa. O que é que, evidente, podemos pensar possa ser, ou que possa contribuir para aumentar esta confiança? O que pode contribuir para aumentar esta confiança tem a ver, nomeadamente, com, eu diria logo, e em qualquer país, organização, nós, individualmente, temos os nossos objetivos, temos o nosso, tem a estratégia do país, a estratégia de organizações e, consequentemente, temos objetivos. E esses objetivos, obviamente, que estão sujeitos a riscos. Eu costumo até brincar um bocadinho, quando trato estes temas da gestão de risco, e dizer que todos nós, quando nascemos, não é, passamos a estar sujeitos a riscos. A diferença é que, quando nós nascemos, não nos perguntaram se queríamos nascer. Na verdade, quando as organizações nascem de uma forma voluntária e, portanto, aí já há uma grande diferença. Portanto, eu diria que algo que pode contribuir para esta mais confiança é trabalhar muito o tema da gestão de riscos. Portanto, as organizações e algumas, as de maior dimensão, e nomeadamente as empresas cotadas, já têm a estrutura de governação no âmbito do IT e da segurança, já têm muito bem definidas aquilo que é o modelo das suas 3 linhas, onde estão nomeadamente a gestão de risco, mas na verdade eu diria que o conhecer o risco a nível global, o conhecer o risco a nível local, o conhecer o risco a nível organizacional, para mim seria a base de toda a confiança, que tem um grande contributo e, obviamente, também comunicar. E, portanto, nós sabemos que, em termos das entidades cotadas, estão sujeitas a essa divulgação através dos seus relatórios de governo das sociedades, mas é algo que tem que se alargar. E, na verdade, Portugal também deu passos, porque também pensou na vertente das PMEs, nomeadamente com a recente legislação do 109E, de 2021, embora seja um plano de prevenção de riscos mais identificados para a questão da corrupção, na verdade, todas as organizações a maioria estão a aproveitar para abarcar tudo o que é a estrutura da sua organização. Portanto, conhecer os riscos a nível macro, conhecer os riscos a nível micro. Quanto melhor conhecermos esses riscos e nestas áreas, melhor conseguimos gerir e melhor conseguimos, de facto, adotar os controlos adequados. É destacar aqui também, e nomeadamente algumas entidades que têm as certificações da Gestão de Segurança de Informação da 27001, que foi revista em 22, e, por exemplo, a nível dos controlos, é interessante que introduziu uma categorização ligeiramente diferente naquilo que até poderia ser a categorização de controlos mais tradicional. Portanto, mas achei interessante. Portanto, são referenciais que, ao serem trabalhados, vão proporcionar uma maior confiança. Ao divulgarmos, portanto, que existe, que aquelas organizações seguem um modelo de gestão de risco devidamente estruturado e, portanto, e que é comunicado, portanto, vai, de facto, ser gerador de maior confiança. Porque estamos a falar da confiança a nível dos diversos stakeholders. Existem outros referenciais que são, portanto, também interessantes e que podem ser suporte a esta confiança, como, por exemplo, a nível do ERM, como eu já referi há pouco, é um referencial
bastante completo, já bastante utilizado, ou a nível do COBIT, ou a nível do NIST, existem vários. Portanto, é uma questão de se adotar aquilo que melhor servir. Sem dúvida que o modelo de gestão de risco integrado é o que serve melhor em termos das organizações. Na verdade, estamos a pensar no negócio, nos processos de negócio, a nível dos processos, a nível dos sistemas, a nível das áreas. E, portanto, quando pensamos integrado, obviamente que a questão da segurança vai lá estar presente. Tem que estar, obviamente, presente. Tem que estar presente a segurança, tem que estar presente especificamente aquilo que é hoje o espaço de ciber, que também tem que estar ali bem presente. Temos também gerador de confiança, a responsabilização e a penalização. Li há pouco tempo que uma entidade foi efetivamente multada porque reportou incidentes para além do tempo que está definido em termos regulamentares e, portanto, o vermos que se há incumprimento, há penalização, vai de facto ser impulsionador da confiança, porque no fundo é dizer, ok, houve aqui uma situação adversa, mas que foi devidamente penalizada. A responsabilização, portanto, dos vários intervenientes na cadeia, quer a nível macro, quer a nível micro, e modelos de governance adequados. Hoje estamos também a discutir, e no âmbito da auditoria também é uma realidade, o ESG, e, portanto, a pergunta que se coloca é a nível do ESG, portanto, que tem a ver com o governance, o social e o ambiental, temos ou não incorporado a segurança? Obviamente que sim, porque a segurança está e o segmento de ciber está em toda a organização. É impensável não integrar e por isso o modelo de gestão integrado é algo que é bastante relevante e gerador de confiança. Depois temos também a questão da certificação. Portanto, a certificação e as auditorias, quer auditorias internas e nas organizações, nomeadamente as de maior dimensão, é relevante as estruturas com departamentos de auditoria interna, onde a monitorização é constante, onde têm também o compliance, porque são áreas fundamentais também para esta estrutura, e a nível das auditorias externas, portanto, internas e externas. A nível das PMEs, infelizmente, a nível da auditoria interna, não é uma realidade tão presente, mas tem também já muita questão das auditorias externas, até porque trabalham em termos de muito com empresas, com subcontratação, e por isso tem essa questão. Portanto, aqui deixo só porque a maioria de vós já conhece, portanto, o relatório global de riscos que o World Economic Forum publica todos os anos, e em que estas preocupações e estes riscos ligados ao espaço ciber estão aqui bem presentes. Embora neste último de 23 tenha subido as questões ambientais. E eu devo dizer, não é por uma questão de fundamentalismo, mas de facto acho que efetivamente os riscos ambientais, em que medida, não é? Em que peso da balança se coloca com o ciber, ou se estão interligados, e estão, até porque nestas áreas trabalhamos com também muitas plataformas e muito espaço de ciber, portanto, mas de facto são áreas em crescente. Eu só digo que tem de facto mais peso e concordo na medida em que nós estamos a falar aqui numa variável que nós não controlamos, que para mim é mais assustador, que é a variável natureza. Portanto, e nós aqui não conseguimos, e por muitos seguros que possamos ter, por muito melhor de controles que possamos ter, há aqui uma incerteza que, como eu digo, com o devido respeito, que é a mãe natureza e, portanto, que é difícil. Mas, na verdade, também tudo se interliga com esta preocupação em termos do ciberespaço. Há algo que me preocupou aqui
nestes números, foi neste último estudo feito pela Marsh, da visão das empresas portuguesas, e só deixei essa nota ali, que tem a ver com a evolução da importância dada à gestão de risco. E confesso que fiquei preocupada porque 15% das empresas respondentes são cotadas em bolsa, portanto, em 100% de grande dimensão, e verifico que 50% apenas dá importância à gestão de risco. Portanto, acho que há aqui muito para trabalhar, a nível dos vários agentes da economia e, sobretudo, aqui às empresas, porque, pelo menos aparentemente, parece que ainda estamos muito aquém da importância que deve ser dada à gestão de risco. Portanto, os modelos integrados de gestão de risco, também já referi, têm vantagens. A vantagem da própria integrar a própria segurança em toda a estratégia, portanto, e este referencial ERM tem isso. Temos também recentemente publicado pelo Centro Nacional o guia relativamente à gestão de risco e, portanto, também é bastante interessante, baseado na norma ISO 31000, portanto, que é uma norma específica de gestão de risco, mas devo salientar que já em 1994, e que foi a primeira norma australiana de gestão de risco, foi a base, portanto, para a ISO 31000, portanto, já muitas preocupações lá atrás. Nesta vertente da gestão de risco, só queria destacar que é fundamental esta cultura nas organizações e que devem ser lideradas pela gestão de topo. Portanto, sem o envolvimento, sem, no fundo, a confiança dada pela gestão de topo, é difícil, de qualquer, em termos de responsável ligado à área de segurança, é difícil, não é? Aliás, foi publicado um relatório também já em 2023 que diz, efetivamente, que há uma desconexão entre os líderes de ciber e os líderes de negócio, portanto, evidenciado por algumas questões. E isto é que é fundamental nas organizações. Esta articulação que tem que existir entre a gestão e os responsáveis destas áreas é a base para o sucesso e para esta cultura de risco que, de facto, tem que ser incluída. Eu coloco aqui este diagrama, porque já vem, que às vezes pensamos que isto é novo, mas não é novo, portanto, já há muito que isto é debatido. Portanto, já existe aqui um diagrama das componentes de análise de risco, portanto, em que há uma avaliação que é feita, e, portanto, e que pode ser no modelo das 3 linhas, a segunda linha, portanto, que faz esta avaliação da gestão de risco, mas depois temos a forma como ele é gerido. E a forma como ele é gerido, portanto, pode ser com várias situações. Pode ser tão baixo que de facto aceitemos, pode ser tão alto que o evitemos, mas eu queria destacar aqui a questão de transferência, que é uma forma de gerir riscos. E queria destacar aqui porquê? Porque é mais um input para a economia. Temos a comunicação do risco, que já é feita a nível, por exemplo, das entidades cotadas, nos seus relatórios do governo das sociedades e, portanto, é algo que, efetivamente, é relevante para quem tem que tomar decisões e para a confiança. A transferência do risco levanta-nos outro input que tem a ver com o setor segurador. Até que ponto o setor segurador está preparado para esta realidade? A dificuldade que tem em calcular o impacto de qualquer situação adversa, que coberturas, que fator de atualização, portanto, são de facto variáveis, mas que ajudam na questão efetivamente da economia e são os tais inputs para a economia. Faz-me lembrar quando saiu a legislação da responsabilidade ambiental, que também nenhuma seguradora conseguia apurar em termos daquilo que eram os impactos ambientais. Hoje em dia, portanto, já está de facto numa velocidade cruzeiro, mas portanto tudo é uma questão de começar, porque na verdade nessa altura também surgiram muitas dessas situações. De referir então outro reconhecimento e contribui para a confiança tem a ver com a questão da certificação, como eu já referi. A certificação é o reconhecimento do cumprimento de um determinado referencial, das boas práticas, da legislação e, portanto, isto faz aumentar a confiança dos stakeholders, não é? Nós, por exemplo,
compramos no supermercado um iogurte que tenha o selo da garantia da qualidade, compramos e não compramos o que não tiver, obviamente. Portanto, isto é significativo daquilo que é a confiança. Quando nós conseguimos ter, portanto, o reconhecimento destas boas práticas, deste alinhamento, e, portanto, temos também isto já na nossa realidade em Portugal, é de facto gerador de confiança. E, obviamente, oportunidades de negócio, porque entram as entidades certificadoras, porque entram, nomeadamente, a nível da ligação com o IPQ, como temos tantas outras certificações, não é? Na qualidade, no ambiente, na segurança, no social, enfim, na segurança da informação, como tantas outras. É mais um input para a economia e, portanto, pensar positivo. Temos também aquilo que foi recentemente lançado aqui pelo Centro, o selo de maturidade digital mais para as pequenas e médias entidades, que, no fundo, obter este selo é aquilo que nós dizemos que é obter o selo de garantia. E obter o selo de garantia é também um reconhecimento do valor e, obviamente, confiança. E, obviamente, também aqui o input para o negócio, para a economia, porque, obviamente, ninguém vai fazer isto gratuitamente e, portanto, há aqui mais uma intervenção daquilo que é um input para a economia. Bom, para finalizar, dizer-vos o que é que a Academia está a fazer nestas áreas, porque tem uma responsabilidade alargada. Tem uma responsabilidade alargada porque tem que garantir os seus próprios recursos, humanos, materiais, a segurança, portanto, tudo isso tem que ser garantido, mas depois tem a responsabilidade pela sensibilização e comunicação. O que nós estamos a fazer é, nomeadamente a nível dos vários cursos, muitos já tínhamos, estou a lembrar-me do mestrado que já há mais de 15 anos contemplamos a questão da segurança, mas depois temos outras formações que estão a acontecer no sentido da reconversão. Portanto, em que a ideia é de facto capacitar as pessoas, os tais recursos humanos que tanto faz falta, mas temos aqui um problema, é que, reparem, quando falamos em termos de recursos humanos e capacitar os jovens, não podemos deixar de ter em consideração a nossa pirâmide etária, não é? E, portanto, vamos ter que, se calhar, ir buscar pessoas muito mais, com mais idade para fazer esta reconversão. Estamos a fazer divulgação, em parceria também com o Centro, estamos a fazer várias ações de divulgação, estamos a integrar projetos nesta área e, portanto, tudo isto passa pela cooperação que, efetivamente, é necessária. Portanto, eu deixava estas 3 mensagens, que estou em cima da hora. E todos... Estou a pressionar. Não, estou mesmo a terminar. Deixava um alerta que passei rápido, que é, isto já existem várias estatísticas muito antigas. Nós estamos a viver um período de crise, não é, de inflação, e quando estamos nestes períodos, acontecem, portanto, mais situações adversas. Os controlos ficam mais enfraquecidos, há redução de gastos e, portanto, cuidado. Este é um tema que já é velho e, portanto, e que vai com certeza voltar a acontecer. E deixava esta mensagem destes 2 autores, nomeadamente, que nós também fazemos em termos de auditoria, que dizíamos, o auditor nunca pode estar a dormir e, portanto, e aqui no Ciber também não nos deixam dormir, portanto, temos que estar sempre atentos. E alimentar, e inovar. Por isso, depois, eu digo que todos somos poucos para estes desafios e para mim, aquelas palavras que ali estão são chave. Cooperação, inovação, ética, estamos a falar do ser humano, de todos nós, pessoas nesta economia digital. Cultura, portanto, do risco do digital e o envolvimento, nomeadamente a partir do topo, numa abordagem que tem que estar bem presente. Top-down. A seguir vem o meu patrão subir ao palco. Está feito. Se nos atrasamos, eu corro o risco de ser despedida. Bem. Enfim, já revelei, segue-se mais uma apresentação individual.
Já fiz aqui a minha declaração de interesses, vem subir ao palco o líder do grupo onde trabalho há 20 anos e devo dizer, Francisco, que é com muito agrado que hoje vejo falar aqui de um período que foi difícil para o grupo Empresa, mas que foi superado com enorme resiliência e, portanto, é com muito agrado saber que vai subir ao palco falando com confiança sobre a forma como o grupo onde eu trabalho, onde o Lourenço trabalha, onde damos grande parte da nossa vida, superou este momento. Francisco, bem-vindo. Obrigado, Ana. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui convosco hoje, infelizmente pelos piores motivos, porque de facto, se não tivesse havido, como a Ana acabou agora de referir, um ataque informático criminoso no início do ano passado no Grupo Empresa, não estaria aqui hoje, não teria sido convidado para estar aqui hoje. Mas, já que esse ataque aconteceu, então vamos tentar tirar o partido possível desse ataque e partilhar aqui a ideia hoje, a minha ideia, e foi por isso que acho que fui convidado, a ideia hoje é partilhar convosco aquilo que foi a nossa experiência com este ataque, terá lições que naturalmente não serão também iguais para todos os que estão aqui presentes e os que nos estão também a ver, porque cada caso é um caso, mas por cá terá daqui lições e casos práticos que possam depois ser úteis para outras organizações. E sempre com a tónica desta palavra que está aqui atrás de mim, da confiança, que julgo que de facto é fundamental quando estamos a referir e a ter aqui em consideração este tipo de temas, como é o caso de ataques no espaço cibernético e a forma como nós conseguimos recuperar. E, portanto, começo só com um ponto prévio em relação à confiança. A confiança não é uma coisa que se meça de forma quantitativa. De facto, há inquéritos, há os indicadores de confiança dos consumidores, há de facto uma série de formas de o medir de forma qualitativa, mas no nosso caso, a forma como nós conseguimos perceber que fomos de facto bem-sucedidos no nosso processo do último ano e meio só se pode ser visto através da liderança que mantivemos nas nossas marcas, no caso da SIC e do Expresso, principais marcas, os nossos consumidores, leitores, espectadores, utilizadores, mantiveram-se connosco, a nossa liderança manteve-se e acho que essa é talvez a única forma de nós conseguirmos provar que conseguimos, enfim, passar por este processo e não perder essa confiança. Mas, mesmo assim, acho que é sempre um pouco, enfim, discutível se fomos ou não bem-sucedidos, porque isto é um processo que se mantém em curso, é um processo que não se termina de um momento para o outro e, portanto, mais à frente voltarei a este ponto para perceber exatamente se eu também estou aqui hoje, não só por ter sido vítima de um ciberataque, mas também, de facto, se fomos um caso de sucesso. Feito este ponto prévio, queria começar por dizer, acho que toda a gente sabe isso, não há novidade para ninguém. A primeira coisa que todos devem saber, e que enquanto empresas ou indivíduos, é que ninguém está, obviamente, imune a este tipo de flagelo. Todos estamos vulneráveis a um ataque informático, como aquele que o Grupo Empresa sofreu o ano passado. E este ataque pode acontecer independentemente da escala da empresa, ou da força e da segurança, ou do investimento feito em ferramentas para fazer face a este tipo de ataque. Pode acontecer a qualquer um, pode acontecer em qualquer momento. No nosso caso, o momento foi um momento um momento complicado, porque foi no dia 2 de janeiro de 2022, era um domingo, e foi em dois momentos, foi 2 de janeiro de 2022 e foi dia 3 de janeiro de 2022. E em ambos os casos foi de madrugada, portanto estávamos todos, ou quase todos, digo eu, a dormir e fomos apanhados de surpresa. Portanto, isto também é uma lição, que obviamente os criminosos não têm horário de expediente e isto acontecer, o mais provável é acontecer numa altura em que realmente estamos com as defesas mais em baixo, como é o caso do primeiro fim de semana do ano em que está tudo ainda a ressacar das festas de Ano Novo. E no nosso caso, o que aconteceu também é que nós não estávamos tão bem preparados, porque, ironia das ironias, tínhamos acabado de aprovar uma semana antes, em reunião do Conselho de Administração da empresa, um ambicioso plano de cibersegurança para o ano 2022, que seria implementado no ano de 2022, ao longo dos meses, de vários meses, de forma planeada e faseada, e claro que não tivemos tempo de o fazer, e o que acontece é que nós tínhamos algumas defesas e algumas ferramentas que já estavam em prática, mas de facto o nosso plano de robusto estava para ser implementado no ano de 2022 e isso foi bastante irónico, para não dizer frustrante. Mas mesmo que tivéssemos muitas ferramentas e tivéssemos investimento já feito naquela altura,
A verdade é que a dimensão e a escala do ataque foi de tal forma violenta, foi de tal forma também inédita, que acho que qualquer outra empresa também teria tido as mesmas dificuldades, e isso depois veio a verificar-se, infelizmente, mais à frente, com um caso de empresa como o caso da Vodafone, que tem uma tecnologia, por todas as razões, também é a área dela, que uns meses depois também sofreu um ataque muito parecido com o nosso. E essa violência leva a que muitas pessoas também possam também ter essa ideia de que nós fomos objeto de um ataque de ransomware. E isso não aconteceu, ou seja, apesar de nós numa primeira fase ter aparecido numa comunicação feita pelos atacantes e nos nossos sites a dizer que queriam que nós pagássemos qualquer coisa, nunca houve qualquer tipo de contacto feito, enfim, fora esse, que foi um contacto, nem sequer se pode considerar um contacto, e portanto o objetivo foi o de aceder legitimamente aos nossos servidores, às nossas infraestruturas, destruir as infraestruturas, destruir os acessos a tudo o que fosse infraestrutura do grupo empresa e basicamente, quer dizer, eu não falei a coisa da cantos, como devem imaginar, não sei qual era a intenção real, mas de facto o que parece é que o propósito era de destruir essas infraestruturas de forma a derrubar o nosso jornal, o Expresso, os nossos canais de televisão SIC e as propriedades digitais associadas aos mesmos, estas marcas. Isso aconteceu, como vocês sabem, foi assim que começou no dia 2 de janeiro, portanto, de facto, os sites de facto foram derrubados, depois conseguimos retomá-los, mas essa era de facto, enfim, a intenção aparente, um ato de vandalismo puro, porque até hoje ninguém entrou em contato connosco e, portanto, foi isso que quase que aconteceu e como todos sabem, acabou por não acontecer, exceto a parte dos sites que rapidamente conseguimos recuperar. Estou-vos a dizer isto porque há aqui uma lição, uma primeira lição, que é que temos de estar preparados para isto. E temos de estar preparados no sentido em que a primeira coisa que se deve fazer, em termos de preparação, é tentar recolher o máximo possível de informação e de dados sobre o que está a acontecer. O que é muito difícil quando estamos a ser atacados, naturalmente. Não é uma coisa que se possa, agora dito a um ano e meio de distância, tudo o que eu vou dizer parece fácil, que estou aqui a falar, mas naturalmente quando se vai viver aquela primeira semana, que foi naturalmente a pior semana da minha vida profissional, se não vos escondo, a verdade é que é preciso tentar, numa primeira fase, recolher o máximo possível de informação sobre o que está a acontecer. Nós achávamos que era um ransomware, achávamos que era um ataque resgate, portanto fomos por esse caminho, mas eu rapidamente também pus-me em campo dentro de uma rede de confiança que eu tenho a nível europeu, com outros grupos média que sabia que tinham sido atacados, mesmo com outros grupos portugueses. Pus-me a fazer telefonemas para perceber o que é que se faz nestas situações, porque não tinha qualquer tipo de preparação, eu e as pessoas do meu grupo, quase ninguém tinha qualquer tipo de preparação, nem sequer experiência nesse tipo de situações. Portanto, é muito importante ter esta rede de confiança e falámos com várias pessoas diferentes. Eu cheguei, não sei bem como, estava a preparar isto ontem à noite, esta minha intervenção, não me lembro como é que cheguei à fala com o CTO do Ministério da Saúde brasileiro, que tinha sido atacado umas semanas antes, mas consegui falar com ele, portanto, para perceber que o atacante tinha sido o mesmo grupo que tinha-nos atacado a nós. Tudo isto foi muito útil para nós percebermos quais é que seriam os próximos passos e como é que nós nos devíamos também reagir em termos de recuperação das infraestruturas e, de facto, qual é o caminho que nós deveríamos seguir. Naturalmente que nos primeiros dias há muita gente que vem falar connosco, há uma parte proativa nossa, como eu dizia, de falar a primeira reação é tentar perceber que isto não era o primeiro ataque que existia em Portugal, nem no mundo, portanto, outros que tivessem passado pelo mesmo, o que é que tínhamos de fazer, mas também há muita gente que vem falar connosco de forma proativa do lado deles. E aparece um bocadinho tudo, pessoas bem intencionadas, pessoas que também querem fazer negócio à base da desgraça alheia, e portanto também é preciso saber também, obviamente, escolher os parceiros certos. Isso é muito importante, isso foi das coisas mais importantes também para, no fundo, restabelecer a confiança rapidamente daquilo que estava entre os nossos stakeholders, foi escolher o parceiro certo. E o parceiro certo, neste caso, é alguém, uma empresa externa, portanto, que veio para investigar aquilo que estava a acontecer, portanto, que tem esse o seu objeto social, e posso dizer que no nosso caso foi a Layer 8 que nós escolhemos, podia ter sido outra qualquer, mas tivemos que tomar uma decisão muito rápida no próprio dia 3 de janeiro, e acabou por ser essa, investigar aquilo que estava a acontecer, portanto, o incidente, identificar as falhas que ocorreram e, naturalmente, recomendar as melhorias as correções que tinham que ser feitas. Isso também é fundamental, tanto para fazer essa recuperação das infraestruturas que foram sendo destruídas, é ter este parceiro externo, alguém, não só, como eu dizia, os contactos informais que fui fazendo, mas alguém depois formalmente que contratámos para fazer este trabalho,
Outra empresa muito importante também que esteve connosco, foi desde o primeiro dia, foi a Eurotux. Eu estou aqui a fazer um agradecimento, tipo noite de Oscars, ou dos Lobos de Ouro, obrigado a estes nossos parceiros, mas a verdade é que realmente sem eles nada seria possível, não teria sido possível também conseguimos recuperar o que nós recuperamos em tão pouco tempo. E portanto, isso é fundamental, esta parte de conseguirmos ter informação suficiente para depois passarmos à fase seguinte, isto tudo em horas, não estamos a falar em horas, dias, muito rapidamente, que é a fase da comunicação. E a fase da comunicação, como devem imaginar, das fases mais importantes também, e a fase da comunicação, há aqui um primeiro dilema inicial, que é esta gestão entre o que comunicar, com base no que nós recolhemos de informação, que é muito pouco nas primeiras horas, e com uma pressão muito grande por parte de terceiros, já os vou elencar, para comunicarmos qualquer coisa sobre o que está a passar. Eu também só queria fazer um ponto em relação a isto, que é a parte da organização da empresa, quando isto se dá, é o de que é muito importante fazer uma divisão entre equipas diferentes, portanto, ter pessoas diferentes a trabalhar em áreas diferentes. A área da recuperação, como eu estava a falar há pouco, é fundamental, neste caso serão as pessoas da área de tecnologias de informação, naturalmente lideradas pelo administrador com esse pelouro. A parte da comunicação, que fui eu próprio também que liderei, e já lá vamos, mas devia estar separada, apesar de estar obviamente alinhada com a parte da recuperação, e uma parte também, e isto é muito importante também de se dizer, que é a parte da gestão de negócio, da continuidade do negócio. Nós não podemos esquecer que o negócio continua e, portanto, claro que a primeira tendência é que toda a gente, estou a exagerar, mas muita gente, a grande maioria da empresa, depois tentar ir resolver a situação que está ali mais urgente de se resolver, que é estamos a ser atacados, estamos em tempo de guerra, desculpem lá a expressão, mas estamos a ser atacados, mas há que haver também uma equipa que se dedica à continuidade do negócio, e neste caso deve ser a pessoa da área comercial, a pessoa da área de controle de gestão, mas isto é um ponto que eu não queria deixar de referir. Portanto, passando à comunicação para ser robusta, nós, no nosso caso, identificamos imediatamente também quem seriam os stakeholders principais com quem devíamos comunicar. Em primeiro lugar, o Centro Nacional de Cibersegurança, naturalmente isso também é algo que eu aconselho a toda a gente, portanto, como quase o primeiro passo, é de facto a entidade mais idónea e também que nos vai prestar mais conselhos e que nos vai ajudar também para saber o que fazer, e aqui também quero também dar uma palavra especial também ao Controalmirante António Gameiro Marques, Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança, e também ao Engenheiro Lindo Santos, que é o coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, pelo todo o apoio que nos foram dando ao longo deste processo. Também, naturalmente, temos que fazer, obviamente, uma participação às entidades de investigação também criminal, no nosso caso foi a Polícia Judiciária, e também foi uma enorme ajuda através do Dr. Carlos Cabreiro ao longo deste processo todo. E portanto, isso é claramente um ponto que é relevante. Depois temos os reguladores, no nosso caso. Há pouco estava a ser aqui falado pela professora Georgina a questão das empresas cotadas. Nós temos a CMVM, claro que tivemos que fazer esta comunicação à CMVM, mas mais importante que a CMVM temos a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e isso é um escrutínio que é logo também, que nós não estávamos também, enfim, habituados a esse tipo de escrutínio. Naturalmente temos que ter essa tal informação que eu falava há pouco, tem que ser bem recolhida e bem, enfim, gerida. Não deve haver omissões, isto é muito importante também de se dizer para a confiança, não deve haver omissões. Quando não sabe, deve dizer que não sabe o que está a passar, ou se foram ou não foram roubados dados, ou se esses dados estão a ser usados por alguma razão. Claro que é melhor que os dados não sejam roubados, obviamente, ou que não sejam usados por terceiros, mas se não sabe, é melhor dizer que não sabe, porque qualquer omissão pode ser usada, enfim, para fins que não nos convém tanto. E no caso enfim, aí é preciso também ter uma equipa jurídica muito robusta, pessoas que percebam realmente proteção de dados, pessoas que tenham essa ligação depois operacional ao negócio e que façam também, que passem também essa confiança também aos nossos reguladores, neste caso à CNPD. Claro, depois isto não é necessariamente por uma determinada ordem, mas no caso dos nossos clientes, fundamental fizemos logo um comunicado e umas facs para os clientes perceberem exatamente o que é que estava a passar, e a parte daqueles clientes que têm, que nos forneceram os seus dados, neste caso os subscritores, assinantes do Expresso e da Opto, que são as nossas duas marcas que têm assinantes digitais,
eram os que tinham mais, enfim, algum tipo de probabilidade, algum tipo de possibilidade de terem visto os seus dados serem de alguma forma corrompidos ou usados de uma forma que não devia ter sido pelos atacantes. Isso não aconteceu, mas naturalmente nós temos sempre que ir acompanhando essas pessoas de forma mais presente e procurando também passar uma mensagem aos clientes, aos nossos consumidores, que não seriam a ser também prejudicados cada vez. Ou seja, cada dia que passava nós dizíamos que esse dia seria acrescentado à sua assinatura e, portanto, seriam compensados pelo facto de não estarem a poder aceder, como devem imaginar, não podiam aceder ao Expresso nem à Opto naquele momento. Tínhamos também, naturalmente, as nossas pessoas dentro da casa, que são as pessoas que realmente estiveram de forma incrível fizeram das tripas de coração todas as áreas e mais algumas um espírito de entreajuda formidável, que realmente sem os nossos colaboradores do Grupo Empresa e a Ana e o Lourenço aqui não me deixaram mentir, foi incrível a forma como as pessoas conseguiram superar. E isso fomos também passando essa comunicação interna sobre o que é que estava a acontecer, através de e-mails internos escritos por mim próprio, passo a passo, com referência à evolução da situação, a agradecer às pessoas, também informar sobre as pequenas grandes vitórias. Este sistema já foi restabelecido, amanhã vai ser aquele, já conseguimos passar a Opto para os nossos consumidores. Portanto, esse tipo de coisas é muito importante. E eu diria também que, enfim, além destes stakeholders, estes são os principais, mas também é importante depois fazer um plano de contingência para o que pode vir a correr pior ainda. E eu falava muito dos dados, nós também não sabíamos durante algum tempo se os dados tinham sido ou não roubados, não foram, mas tínhamos de ter um plano de contingência para perceber que dados é que tinham sido realmente roubados e de que forma é que nós depois reagiríamos caso isso acontecesse. E, portanto, comunicação é isto, é plano de contingência, comunicação constante, transparente, muito importante. E tudo isto deve fazer parte da gestão de risco, que foi também aqui falado antes, checklists, procedimentos, o que for, tanto a parte da recuperação de negócio imediata, como a recuperação de negócio e das infraestruturas, e como responder imediatamente, como a parte da comunicação deve fazer parte dessas tais checklists. Depois, além disto tudo, desta resolução imediata do problema, que durou obviamente algumas semanas, para não dizer alguns meses, naturalmente nós começámos imediatamente a pôr em marcha o tal plano que nós tínhamos aprovado em dezembro de 2021, 10 dias antes do ataque informático. E esse plano foi acelerado, e isso é um plano também que é muito importante para restabelecer a confiança de todos os nossos stakeholders, internos e externos, e no fundo é para evitar que aconteça um novo ataque no futuro. Portanto, são planos a médio prazo. E aqui, muito rapidamente, temos três eixos, são três eixos básicos, portanto, muito óbvios que eu vou dizer. Então, são as pessoas, os processos e a tecnologia. No que respeita às pessoas, aqui o que nós fizemos, em relação à grande maioria dos colaboradores, à totalidade dos colaboradores do Grupo Empresa, aqui a ideia é sensibilizar as pessoas para aquilo que pode acontecer se qualquer um de nós cometer um erro e carregar um link de forma errada e portanto, através do phishing ou outro tipo de acesso que não devia ter. E, portanto, nós fizemos já aqueles típicos e-mails internos com e-mails, portanto, que as pessoas não deviam carregar no link, mas depois as pessoas carregam, depois recebem um e-mail de volta a dizer que você errou, você pecou, você não devia ter carregado neste link, por causa das suas ações a empresa vai agora voltar a ter problemas. Não é assim tão grave a consequência, mas de facto as pessoas têm que perceber que isto pode ser, qualquer um pode ser responsável por uma situação outra vez como a que nós passámos. E depois, para as pessoas também que têm acessos privilegiados, etc., e que também foram estas pessoas também que foram alvo também do tal ataque que nós sofremos, aqui uma formação bastante mais intensiva para isto não voltar a acontecer. São casos realmente que são pessoas realmente que têm maior responsabilidade ainda do que a maior parte dos trabalhadores do Grupo Empresa. Portanto, essas pessoas devem ter ali uma maior responsabilidade para depois podermos também confiar nelas. No caso dos processos, basicamente é ter processos escritos, com as melhores práticas do mercado, benchmark, tudo isto deve ser feito de uma forma a que toda a gente depois tenha acesso às políticas de segurança interna, portanto é muito importante. O meu tempo acabou, mas eu comecei 3 minutos mais, deram-me menos de 3 minutos, atenção, isto está mal. Começaram com 17, eu vou cumprir o tempo rigorosamente. E depois tecnologia, vocês aqui percebem todos muito mais de tecnologia do que eu, certamente. Eu tive de fazer um curso aqui rápido sobre cibersegurança e tecnologia, mas pronto, tudo que nós tínhamos que fazer, que não tínhamos feito até ao momento, melhorar a forma como
políticas mais agressivas de atualização de sistemas, melhorar as políticas de gestão de backups, encriptação de dados, o multi-factor authentication, também complicar a nossa vida cada vez que saímos do país, temos que pôr não sei quantas passwords se eu quiser aceder ao meu e-mail. Tudo isso faz parte de uma nova realidade e a tecnologia, estou a dar aqui alguns exemplos, mas naturalmente que há muitos mais que eu podia aqui dar, mas quero também que vos dizer que com base em tudo isto, com base naquilo que eu disse neste momento, nós conseguimos melhorar o nosso rating, o nosso score, que nós temos uma avaliação feita por uma entidade externa, estávamos naturalmente na parte básico, que era 430 pontos, acho eu, e estamos agora nos 760 pontos, que já é o nível avançado, algo que temos também comunicado internamente para as pessoas perceberem que não só que se cometerem algum erro, como dizia há pouco, em relação ao phishing, pode haver aqui um problema para toda a empresa, mas de facto, por causa do seu esforço e pela positiva, todos têm contribuído para que realmente a empresa tenha já atingido agora um patamar que não tinha antes. Para finalizar, só para dizer, realmente nós temos aqui o condão, volto a dizer, de eu estar aqui hoje, de chamar a atenção pelo facto de sermos muito mediáticos, temos marcas muito fortes, mas também pelo facto de termos sido os primeiros de 2022, primeiros de muitos, e também temos sofrido um ataque na altura bastante inédito, digo eu, pelo menos foi o que nos foi dito por as entidades competentes, um ataque inédito da forma como foi violento e como foi gratuito o vandalismo que fomos objeto. Temos o condão de chamar a atenção para a cibersegurança e acho que isso é por isso também que eu estou aqui hoje, acho que sinto também essa responsabilidade e sinto que também que só assim, partilhando esta experiência, é que nós conseguimos, enfim, gerar confiança entre todos. Nós perdemos 1 milhão de euros com isto, portanto foi um ataque que nos custou 1 milhão de euros, entre custos que incorremos e receitas que perdemos. Nós sofremos um evento traumático dentro da empresa, isso não tenho dúvidas, mas com a resiliência que a Ana falava, dos nossos colaboradores, com os parceiros certos, também com o apoio muito grande da sociedade como um todo, incluindo concorrentes numa fase inicial e também de entidades internacionais, nós conseguimos superá-lo. E acho que isso também é uma história que é muito importante para estar aqui. Agora, como eu dizia inicialmente, não sei se é uma história de sucesso, eu acho que só vamos saber se é uma história de sucesso realmente. E eu aqui também estou a ser um bocado duro connosco próprios, mas a verdade é esta, não é se, é quando nós voltamos a ser atacados outra vez, se de facto conseguimos aprender todas estas lições e pô-las em prática e reforçarmos a confiança dos nossos stakeholders e restabelecemos essa confiança, então aí sim é que vamos ver se de facto isto foi uma história de sucesso. Eu estou certo que sim e convido que sim, mas não queria deixar chegar esta nota. Muito obrigado. Muito obrigada, Francisco. E na informação, nós fizemos umas eleições legislativas no meio deste ataque e iniciámos também a cobertura da invasão da guerra na Ucrânia, também com difíceis condições e, portanto, é uma história que fica aqui como pedagogia. E vamos agora passar ao primeiro painel de debate. Eu hoje sinto-me em casa porque já de seguida vamos falar sobre os desafios do trabalho jornalístico sobre a cibersegurança e convido a subir ao palco o João Tomé. Até agosto de 2021 foi coordenador na área da tecnologia do site Dinheiro Vivo. Atualmente é autor do podcast Made in Tech e criador de conteúdos numa tecnológica americana. O Lourenço Medeiros, meu colega, também na SIC, que todos bem conhecem, dispensa apresentações, e Susana Marvão, diretora da Business IT. Temos que andar uma cadeira para o lado. Ok. Obrigada, bem-vindos. O João mostrou que os jornalistas são indisciplinados. Foi o único que sentou na cadeira errada. Estou mais habituado a ser moderador, sinceramente, do que orador. Muito bem. Bem-vindos aos três. Lourenço, estava a ouvir o Francisco Pedro Balsemão falar deste ataque que o Grupo Empresa foi alvo e nessa altura decidi começar este debate por ti, porque acho que seria interessante também ouvirmos o teu testemunho sobre como é que os jornalistas comunicam e que informação é que têm e como é que a tratam
quando empresas de grande importância no mercado são alvo de ataques. O Grupo Empresa também o foi, a Vodafone logo de seguida. Queres passar essa experiência? Eu estou a ver extremamente mal. Aqui, ó, em cima do palco o som é muito diferente, mas acho que percebi o essencial da tua questão. Eu estava a ouvir o Francisco e estava a pensar que acho fantástico que exponha assim a nossa história. E acho que é importante que o faça. Estava quase a pensar que, não sei se, não diria escrever um manual, mas um dia, se calhar, alguém devia, não sei se o Francisco ou alguém por si, alguém devia escrever essa história, até porque prova um bocadinho que, se calhar, no nosso papel pode ser muito melhor. Nós debatemos sempre, nestes casos, com enorme secretismo da parte das empresas e eu não queria dizer um enorme secretismo por parte das entidades que tentam colaborar o possível, mas de facto a regra é a barreira. E o ataque da empresa, quanto a mim, prova que muitos dos receios em relação ao negócio são exagerados. Toda a gente sabe que algumas empresas podem sofrer no seu negócio com um ataque destes, mas uma coisa que nós vimos, e as suas palavras mostram bem isso, é uma enorme solidariedade social e até referiu a nossa concorrência. A transparência, no nosso caso, acho que foi um valor. Não vou dizer que foi total, essas coisas não acontecem, mas foi bastante grande, foi pelo menos bastante maior do que estamos habituados, e acho que reverteu a nosso favor e reverteu a favor da solução dos problemas. Isto, enquanto empresa. Enquanto jornalista, de facto, eu tenho a sorte de me dizerem muita coisa, mas também porque respeito o segredo necessário nestas coisas. E acho que o exemplo que eu estava a dar serve sobretudo para dizer que nós podemos fazer mais, mas temos que ser ajudados para isso. Ou seja, a descodificação é importante. Não é uma vergonha dizer que não se sabe, não é uma vergonha dizer que se foi atacado. Acho que a pedagogia é fundamental e é o nosso pequeno papel. Ou seja, o jornalismo não vai resolver nada em termos de cibersegurança. Só vai contribuir um bocadinho para alertar. Podemos falar de tudo o resto que está por trás, mas o nosso único papel é alertar. Ou seja, há o velho exemplo das autoestradas da informação, que a professora falava há bocadinho. Nós não damos lições de condução, não é? Nós fazemos peças sobre a sinistralidade rodoviária. Dizemos, ok, passa-se isto e tal, atenção que as rotundas agora mudaram de direção, suponhamos. Qualquer coisa assim do género. Mas não damos lições de condução. Isso tem que ser feito a outro nível e até está a ser feito. Temos sempre que fazer Isso mais. leva-me a uma outra pergunta, e eu acho que seria também importante para a plateia explicarmos às vezes como é que se organizam as redações, porque muitas vezes ouvimos os especialistas falar da necessidade dos jornalistas serem especializados, mas em eventos que ganham uma grande dimensão, como os ataques informáticos, a guerra na Ucrânia, a pandemia, não é possível trabalhar na redação só com os jornalistas que são especializados nessa área. Portanto, o jornalista tem o dever de perguntar e quem nos souber responder ajuda ao trabalho que temos que fazer, certo? Não temos que ser especialistas de nada. Deixa-me só fazer uma ressalva contra mim falando, contra nós todos jornalistas falando. Há uma enorme iliteracia em termos de cibersegurança entre os jornalistas. Esta é uma realidade. Também não acho que cada redação deva estar cheia de especialistas em cibersegurança, nada disso. Quando eu comecei o jornalismo, as pessoas saíam de economia, de direito, de química, sei lá, qualquer coisa. E depois especializavam-se em jornalismo. Hoje em dia, com os cursos de comunicação social, eu já fiz um curso de comunicação social, não estou a exagerar um bocadinho, estava ali um bocadinho na fronteira. Com os cursos de comunicação social,
penso que falta a seguir alguma especialização, ou seja, não estou a dizer que não devam existir cursos de comunicação social, mas deve haver mais especialização. E nós não devemos ser especialistas em cibersegurança, mas temos pelo menos que saber que perguntas colocar. E isso também é um saber. As relações, como é que estão organizadas a relação a uma coisa destas? Que penso que era a parte concreta da tua pergunta. Não estão. Basicamente, há parte um ou outro meio muito especializado, normalmente até mais na área da economia. A maior parte das redações não têm especialistas em informática ou em questões digitais, muito menos em cibersegurança. Eu não sou um especialista em cibersegurança de forma nenhuma, talvez já saiba colocar algumas perguntas, talvez já saiba com quem é que devo falar num determinado momento, mas não sou todo um especialista e a maior parte das redações não tem ninguém. A verdade é essa. Deixa-me também ouvir a opinião do João relativamente a esta questão. Como é que se organizam as redações para dar resposta a estes temas que são mais fechados e que, tirando órgãos de comunicação social que são especializados no tema, acabam por não ter grande prevalência naquilo que são as notícias nacionais, enfim, numa SIC, numa TSF, no Diário de Notícias, para dar vários exemplos. O tema da cibersegurança, à partida, não faz capa, não abre jornais, a não ser em situações excepcionais. Aliás, abre pelos maus motivos, não é? Ou seja, quando há um grande ataque, de facto, o problema surge, é notícia. Agora, o Francisco levantou uma coisa que eu acho que é muito importante, que é, não é se vamos ser atacados. Todos vão ser atacados, os pequenos, os grandes. Hoje em dia, na internet é fácil ser atacado e portanto, é mais estar preparado para esse tipo de ataques. E nas redações, em particular, comunicar esta área, eu acho que, por um lado, as redações estão mais novas e isso traz algumas vantagens dos jornalistas usarem as ferramentas digitais para comunicar, mas perde-se memória, e memória de houve um ciberataque há 3 anos ou há 4 anos e quem está a entrar agora na profissão, claro que não se vai lembrar disso, mas quem cobria essa área há 3, 4, 5, 6, 7 anos vai se lembrar disso. Portanto, memória. As relações estão cada vez mais pequenas e isso faz com que os jornalistas tenham que fazer cada vez mais coisas, logo perde-se o trabalho de especialização, de procurar as melhores fontes às vezes, de ter tempo a procurar as fontes. Mas eu acho que dentro das redações o maior problema é de facto a escassez de meios, que tem sido de certa forma latente, e às vezes também haver a pressão do dia-a-dia, do digital, que o digital, o online criou, fez com que se perca-se menos tempo a ligar a uma fonte que nos explique. É muito difícil um jornalista ser especialista em cibersegurança, verdadeiramente. Mas se souber, por colegas ou o próprio jornalista, ter uma fonte que lhe sabe explicar o que é que se passou, como compreender melhor isto, aí já está o ganho feito. Pode citar a fonte, pode explorar o artigo de uma forma mais completa. Eu acho que é isso que falta. Às vezes é o tempo para parar, para ligar a alguém que perceba e que nos explique e que nós possamos explicar a um público de uma forma mais E externamente, de que forma é que as entidades que trabalham nesta área, as próprias empresas, podem ajudar os jornalistas a comunicar melhor? Eu acho que em Portugal, eu agora trabalho numa tecnológica americana e uma das coisas que eu tenho aprendido com esta transição também, eu trabalho na área de engenharia e tecnologia da empresa, o que até acaba por ser interessante, não trabalho na área de marketing nem de comunicação. E uma das coisas que eu tenho aprendido é como é que se faz lá fora, que é uma empresa americana. E eu acho que em Portugal as empresas não estão a fazer o trabalho dos jornalistas mais fácil. Ou seja, as tecnologias que fazem muito isto, quando são alvos de ciberataque, e são, quase todas, fazem no seu blog, às vezes blogs mais técnicos, o que eles chamam de post-mortem. Ou seja, eles explicam o que é que se passou, os pormenores do que se passou. Técnico, às vezes não vão ao âmago da coisa porque não podem revelar certas coisas, mas há uma explicação minimamente técnica, quem é técnico percebe, e também há uma certa pedagogia de quem não percebe possa também perceber. E é uma fonte aberta ou só para jornalistas? É aberto, ou seja, é um blog post em que se partilha e os jornalistas, por exemplo, de uma Wire, de lá fora ou assim, muitas vezes usam esses post-mortems para perceber o que se passou verdadeiramente.
E eu acho que há falta disso em Portugal. Ou seja, quando uma empresa é atacada, haver umas semanas depois, às vezes um dia depois ou 2 dias depois, um início, pelo menos, de um post-mortem, isto foi o que se passou. Isto tem uma vantagem para os jornalistas de perceber, de ter mais informação, para a comunidade em geral de cibersegurança, como evitar acontecermos o mesmo problema que aconteceu aos outros, e para o público em geral também da pedagogia, de como é que o mundo da cibersegurança funciona. Diz-me se sentes que em Portugal vemos, apesar de tudo, o jornalismo muitas vezes mais como quase, eu não queria usar o termo, mas agora não me ocorre outro, um inimigo que pode prejudicar naquele momento do que como um aliado, comparativamente com a experiência que tens agora. O jornalismo em particular em Portugal? Sim, ou seja, num momento de crise, se as empresas em Portugal acabam por ter esse receio do jornalista, do que vai ser dito, mais do que existe lá fora. Diria que sim, mas eu acho que isso é uma questão de falta de hábito de sermos atacados. Ainda bem, infelizmente, o ano passado houve uma série de ataques muito conhecidos, TAP, inclusive, ou seja, empresas grandes, outras mais pequenas, farmacêuticas. O próprio Estado. O próprio Estado, exato. Coisas que nem se sabe, provavelmente. Mas eu acho que não existe uma cultura de, ok, o que é que fazemos quando somos atacados? O que fazemos é, ok, isto não estávamos à espera e o que os meios de comunicação querem saber é o máximo possível e nós não sabemos, devemos partilhar o máximo possível e, portanto, para mim, guardamos eu a acho que informação. no jornalismo que é visto como inimigo imediatamente. Há uma cultura de secretismo. Ainda não ultrapassamos isso. E aí é que... E o jornalista é visto como a chave que vai abrir esse segredo. Eu acho que o problema está mais na cultura de secretismo, porque não é só com o público que as empresas têm de partilhar, é com as outras, que só conseguimos defender-nos se tivermos consciência das coisas, não é? E essa cultura de secretismo não ajuda nada no caso da cibersegurança, quanto a mim. Claro que há coisas que devem ser secretas, mas não é escondendo o que se passa que se dá a lado nenhum. Há que criar aqui um equilíbrio. Desculpa. Não, concordo plenamente. Deixem-me também passar agora a palavra à Susana, porque eu fiz questão de começar pelo João e pelo Lourenço, porque trabalham em órgãos mais generalistas. No teu caso, há de facto uma especialização. Sentes diferenças naquilo que foi partilhado aqui, no que diz respeito ao teu trabalho? Portanto, quando comunicas com as tuas fontes, já há mais predisposição para confiarem em ti? Sim, sendo que a realidade de Portugal não é um grupo empresa e a realidade das redações não é a SIC, nem os recursos que a SIC ou mesmo o dinheiro vivo tem. E isto é muito interessante porque nós somos um país de PMEs, não é? E por isso descodificar uma mensagem destas a uma PME é um bocadinho diferente de falar com um grupo empresa. Apesar de o impacto que um ataque ter numa grande empresa, à escala é o mesmo do que numa PME, que vão ser atacadas também e também vão ter problemas de reputação, vão ter todos os mesmos problemas à sua escala. Eu sou diretora da Business IT, mas também sou jornalista freelancer desta área, por isso eu trabalho com imprensa especializada, que tem um trabalho mais facilitado. Admito que para o Lourenço e mesmo para o João Tomé seja mais complicado, porque tornar as coisas complexas simples é muito mais complicado do que expor a visão de um especialista. Por isso eu na Business IT aí tenho um trabalho mais ou menos facilitado. Mas aí alinho com os meus colegas quando nos dizem, nós sabemos, somos jornalistas, ninguém nos vai dizer tudo. A lição está muito bem estudada. Tudo o que nos for transmitido, muito mais na área da cibersegurança, só nos dão o que querem. Não há cá mais histórias. Os empresários, o mercado dá a informação que quer passar. Mas têm que perceber que, para mim, enquanto jornalista, se me transmitirem uma visão muito cor-de-rosa, eu não vou acreditar nela, não a vou escrever. Não acredito em projetos perfeitos, em implementações perfeitas. Não acredito que um ataque que aconteça que não tenha impactos. Tenham e são grandes. Não estou a dizer que divulguem informação confidencial, obviamente. Mas isto tem que ser um processo de educação de mercado e que os grandes exemplos tenham obrigatoriamente que ser transferidos para os pequenos exemplos. E também nas redações, porque uma SIC tem um tipo de recursos que nós na minha revista somos 4 jornalistas, 4.
E esta é a realidade das empresas portuguesas e do mercado jornalístico português. Por isso, eu não tenho tempo para me dedicar o quanto gostaria a esta área, que ainda para mais a área em que eu gostaria de me especializar, mas não tenho tempo. Por isso, aqui as empresas e os fornecedores das soluções têm uma responsabilidade muito grande. E eu lembro-me há muitos anos, não vou citar marcas, mas uma empresa russa levou-nos a Moscovo, a um grupo de jornalistas, para passearmos pela cidade, a fazermos um jogo. Em cada estação que parávamos, em toda a cidade tinham estações com computadores, e nós em cada estação que parávamos tínhamos que identificar se aquele e-mail era ou não phishing. Depois apareciam uns bonecos verdes a fingir que eram vírus que entravam e nós ganhávamos não sei o quê. Este tipo de ações mais simples, cuja mensagem seja mais facilmente percebida e entendida por nós, jornalistas. No meu caso, como somos mais especializados, vamos um bocadinho mais fundo, mas eu acho que é essencial também as empresas, os fornecedores das soluções, nos ajudarem a simplificar a mensagem. E eu creio que o trabalho tem sido mais ou menos bem feito, quer fora, quer cá. E, sobretudo, apelar a que grupos de responsabilidade como a empresa, mas também mais pequenos, nos transmitam o máximo possível e confiem em nós, que não queremos ser sensacionalistas, não queremos atacar ninguém, queremos é também ajudar a que isto seja mais fácil para todos nós. E agora falaste num ponto que é muito importante. Eu frequentemente, eu creio que todos nós ouvimos esta expressão, que o jornalista quer é sangue, o jornalista quer é coisas más, não há cobertura de coisas boas. Olha, e há quem aproveite isso, se me permites, que é um lado da comunicação perverso que acontece com a cibersegurança, e não vou pedir desculpa se alguém se identificar com este exemplo, que é quando as empresas se aproveitam da nossa ingenuidade. Qualquer um já terá visto notícias, sabendo vocês do que é que estão a falar, notícias de um enorme perigo que está aí e que não existe pura e simplesmente. Que há empresas de cibersegurança que gostam de vender aos jornalistas que é extremamente perigoso, uma prova de conceito qualquer que um universitário descobriu de que o Bluetooth pode começar a Terceira Guerra Mundial ou uma coisa no género. E a verdade é que há empresas de cibersegurança e há empresas de cibersegurança em Portugal que vendem essas ideias a algumas pessoas, se quiserem. Eu nem sei se são ingênuas ou se têm que mostrar trabalho, voltando à questão que tu estavas a falar da precariedade. Mas, Lourenço, quais são então os mecanismos que existem no jornalismo e nas extremamente redações para criar quais são os mecanismos que existem no jornalismo, nas redações, para conseguir criar essas falsas informações? É especializarmos um bocadinho mais bom, não vamos entrar aqui na questão. Felizmente não é o caso, mas não vamos entrar aqui na precariedade do trabalho de alguns jornalistas, porque não é o tema. Mas às vezes a pressão para mostrar trabalho pode também ser prejudicial em alguns casos, embora isso seja outra conversa. Mas tem que haver alguma especialização. Se calhar, se o editor desse jornalista tiver um bocadinho mais consciência do que está a fazer, não vai deixar publicar aquela história. E normalmente o conhecimento é tão pouco que é aquela coisa, não é? Em terra de cegos quem tem olho é rei, e se, por exagero, se eu aparecer lá com uma história mirabolante que não é credível, se calhar acreditam em mim. É preciso haver aqui um conhecimento não profundo, mas mais diversificado. João, apelo também à tua experiência de quem já esteve dos dois lados, no jornalismo e agora numa empresa privada, para que nos expliques também quais são as estratégias dentro de um jornalismo que não é tão especializado como todos desejaríamos, para efetivamente conseguir triar estas informações que eu diria que algumas não são falsas, são manipuladoras, em que misturam a verdade e a falsidade no mesmo saco. Eu acho que é uma perspectiva muito interessante que tem a ver com os tempos que vivemos. Telemóveis, redes sociais, os incentivos para o público em geral e depois para os jornalistas. Porque os jornalistas estão a comunicar com o público em geral. Eu coordenei um site e, portanto, uma das coisas que fiz também
era ver os números, ou seja, quais são os títulos, quais são as coisas que geram mais engagement, mais cliques, mais pessoas a visitar. E como é óbvio, os algoritmos, tudo isso incentivam um certo tipo de jornalismo, um certo tipo de títulos. Estou a dizer isto como contexto porquê? Porque isso também vai incentivar os jornalistas nas redações a valorizarem um certo tipo de títulos, um certo tipo de notícias. E isso, o ecossistema é mudado porque depois o marketing aposta nesse tipo de títulos, nesse tipo de coisas. Tal como o Lourenço estava a dizer, se uma empresa sabe que vai ter mais sucesso se for mais alarmista, a empresa vai usar esse alarmismo para dizer que o Bluetooth está a criar aí uma coisa horrível que vai fazer mal às pessoas ou que vai localizar toda a gente. Ou uma coisa que agora até está na moda, entre aspas, embora já não seja assim tão recente, que é a computação quântica. Falámos dela ontem aqui. Exato. E a computação quântica, que eu acho que é um tema fascinante e incrível, há esta questão de o chamado post-quantum, que é, julga-se que a computação quântica pode quebrar a criptografia dos sistemas e, portanto, se isso acontecer, os nossos sistemas atuais de cibersegurança ficam obsoletos por completo. Isto é um alarmismo incrível e é com base na realidade. Agora, não se sabe... O outro lado é, e é muito menos interessante para título sumarento e tudo, não se sabe quando vai acontecer, se na verdade vai acontecer, já existem algumas coisas que estão a ser postas em prática nisso. Ou seja, é menos interessante explorar isto de uma perspectiva jornalística, falando com especialistas e tudo, do que só procurar o título chamativo de estamos todos em risco, tudo aquilo que temos dos nossos dados vai ser tudo exposto, por causa que isto vai chegar aí. Não se sabe quando. Ou seja, a verdade é um bocadinho menos interessante do que o título sumarento. E, portanto, eu estou a dar este exemplo. Mas isso quer também dizer que é o público que escolhe, de alguma forma, ao clicar mais ou menos, alguma vez aquilo pode, em algumas situações, aquilo pode ser o interesse também dos mídias. Sim, e, portanto, há exato. também um lado de pedagogia que é necessário fazer. E esse lado de pedagogia depois compete a quem? Ao jornalista, mas é isso que eu estou a tentar fazer. Os incentivos atuais nas redações não são os melhores para a melhor informação jornalística de cibersegurança, porque os incentivos são no simplismo, no alarmismo. E às vezes, formos ao âmago das coisas, a maior parte das pessoas não precisa estar assim tão preocupada com a computação quântica atual, até porque não pode fazer nada sobre isso. As pessoas em geral, não é? A indústria pode. Mas, ou seja, é interessante explicar, é menos alarmista explicar bem. Logo, o jornalista que explicar melhor, se calhar vai ter menos cliques no seu artigo. O seu artigo vai ser mais lido. Isto é muito típico, mas vai fazer um melhor trabalho. O jornalista que for buscar uma coisa de marketing de uma empresa que lhe deu, se calhar vai ter mais cliques porque o título é super chamativo e mais alarmista. Às vezes é no meio termo que está o ganho. O que eu acho que as redações devem tentar fazer, ou melhor, os jornalistas em particular, é tentar, lá está, ter boas fontes dentro de contactos de cibersegurança e tentar, isto é mesmo assim como esta empresa está a dizer, porque se o jornalista tiver já algumas fontes, e as universidades às vezes até dão algumas fontes dentro de áreas diferentes, quem nos pode ajudar a perceber isto melhor, se tiver às vezes um telefonema, eu sinceramente como jornalista o que eu fazia muitas vezes era o WhatsApp. Já tinha fontes de certas áreas, se um tema, um press release muito chamativo dizia qualquer coisa, isto é verdade e tal, e ele dava uma nuance. Ok, isto não é assim tão... Exatamente. E essa confiança, esse caminho com as fontes também é uma coisa que se cultiva e não é de um dia para o outro. Portanto, há um caminho que se faz de conversas e de perceber se quem fala contigo fala a verdade, que o jornalista vai testando e pondo à prova para saber se em momentos de crise aquela pessoa merece a tua confiança. Isso é verdade, mas há aqui um lado mais interessante que é, outros meios já falaram com ele, meios até às vezes estrangeiros, até pessoas portuguesas, têm uma certa reputação lá fora. O LinkedIn, sinceramente, ajuda isso muito nisso, hoje em dia. Já é uma pessoa que já publicou papers, são citados, a universidade confia nessa pessoa, uma certa universidade portuguesa reputada confia nessa pessoa. Ou seja, há alguns layers que nos permitem... Susana, no fundo é a regra das 3 confirmações, o jornalista não publica algo só porque falou com uma pessoa. Não, normalmente não. Aqui podemos estar a ser injustos que as relações são todas diferentes. Na minha teremos mais responsabilidade do que isso. Eu focava aqui 2 coisas. Primeiro, a memória histórica que o João Tomé falou.
Todos sabemos que, sobretudo quando lidamos com o mundo empresarial, todos são líderes, não é? Os preços são absolutamente fantásticos, são líderes sempre em qualquer coisa. E são, provavelmente, numa métrica qualquer, onde ser. Só dizer o que eu costumo dizer em tecnologia, se eu ganhasse €1 por cada vez que me mandam uma tecnologia que vai revolucionar, o termo revolucionar estava milionário. Por isso, eu se agora mudasse para o lado negro da força e fosse para o lado das empresas, eu diria, por favor, evitem 4 ou 5 palavras tipo líderes, revolucionar, o sair, o fora da caixa, não é? Havia palavras que num preço meu jamais sairia. Deixa-me dizer uma coisa contra mim. Eu tenho um podcast que criei no Dinheiro Vivo, associado ao Dinheiro Vivo, chamado Made in Tech. E nesse podcast eu usei uma vez o termo revolucionar num título do podcast. E vou dizer quando. Foi em dezembro do ano passado, quando uma coisa chamada ChatGPT foi lançada. Em dezembro. Pronto, em dezembro. pronto. Eu sou sincero, houve pessoas que me criticaram que estás a pôr a revolucionar, isto é em dezembro, estás a pôr a revolucionar uma coisa assim e hoje toda a gente fala nisso. Ou seja, mas porquê eu não uso essas palavras? Leva a alguma descredibilização? Leva, não é alguma, é muita, no meu entender é muita. A mim, por exemplo, até me cria algum do género, não, isto já não vai dar. Cria-me ali um ruído na comunicação que eu já não avanço, é um entrave, eu não sigo dali para baixo. Prova que quem escreve isso não sabe o que é que há de dizer, basicamente. Se souberem mostrar porque é que é importante, não precisam dessas palavras. Exatamente. Por isso, há coisas que a mim me podem vir dizer que eu já nem preciso pesquisar, porque eu tenho memória histórica, já tenho alguns anos disto, não vou dizer quantos, isso não interessa. Já temos alguns anos disso, há coisas que a mim já não me conseguem vender, entre aspas, igual aos meus companheiros. Por isso, a memória histórica nas redações é muito importante, sobretudo em cargos de chefia que tenham algum poder para dizer não vamos por ali. A confirmação das fontes, no meu caso também é mais fácil, porquê? Porque eu não preciso de ter visualizações, eu não preciso de ter uma capa chamativa para vender, eu sou uma revista especializada por subscrição, eu tenho mais responsabilidade do que isso. E eu tenho não preciso de pôr muito tempero. Eu posso apresentar quase uma versão raw do que é o conceito. Porque quem me quer ler, quer assim. Admito que pessoalmente teria muita dificuldade em mudar nesta altura do campeonato o meu discurso. Se eu tivesse que empolgar muito uma notícia nesta altura, custar-me-ia. Isso deixa-me aqui o momento certo para fazer esta pergunta que eu quero fazer ao Lourenço, que é, quando se tem que fazer determinadas notícias para um público que é vasto, generalista, e tem que se explicar termos como comunicação quântica, encriptação, como é que se faz em televisão traduzir em miúdos assuntos que são complexos? Como é que se faz? Queres que eu traduza a minha carreira? Isso é o que eu tento fazer. Eu poderia dizer, faz-se assim, Lourenço Medeiros. Às vezes é tão simples quanto durante muitos anos eu recusei-me a dizer download em televisão. Nós temos que ter a noção de para quem estamos a falar e ter até a humildade de saber o que é que sabemos e o que é que não sabemos. As palavras caras são muitas vezes e isso acontece em jornalismo, atenção, não estou a falar de quem sabe a sério, o jornalismo a transmitir, às vezes escuda-se numa linguagem aparentemente mais especializada, porque nem sabe bem o que é que está a dizer, a verdade é esta. Porque traduzir é mais difícil tu tens do que fazer um perguntar e depois traduzir. E aí, desculpem, meio modéstia, mas isto acontece-me com alguma frequência. Eu estou ali a chatear um especialista qualquer e tempo. E depois digo, ok, então é preciso rodar o manípulo para tirar um café, é isso? E o especialista à minha frente fica, pois era isso. Não é? Quando ele explicou as fórmulas matemáticas todas de como é que aquilo se faz, não é? E é isso, é perder tempo a entender o suficiente a coisa e depois dizer a quem te explicou, eu vou dizer isto assim. É asneira ou não? É muito importante que quem tem o conhecimento profundo
saiba o que tu vais dizer. Isto é um bocadinho contra... Ou antes, pode parecer uma contradição com algumas regras do jornalismo. Nós, por princípio, nunca mostramos o nosso trabalho. Depois de feito, imagina, se é um trabalho sobre uma empresa, não é? Não vais mostrar na empresa ou mostrar lá a ver se gostam disto. Claro que não. Mas há outras formas de fazer a coisa. E, sobretudo, quando são coisas que tu não dominas muito bem, é importante que quem sabe mais do que tu te dê feedback. Olha, eu faço muitos vivos. Vivo é quando sou eu a falar para a televisão, não é? Que é o que as pessoas estão habituadas a ver. Às vezes é uma forma mais fácil de explicar muitas destas coisas que não têm um suporte visual, não é? É tentar comunicá-las usando alguém que está identificado na cabeça das pessoas com determinados temas. E eu defendo com isso. Quando estou a trabalhar com especialistas, muitas vezes a tendência deles é, quando eu vou fazer essa parte, tipo, afastam, pronto, não vou interferir. Eu faço o oposto. Digo, não, por favor, venha comigo, porque eu quero que ouça o que eu vou dizer. E se achar que há alguma coisa que não está correta, diga-me. Claro que se me disser, eu gostava que você dissesse mais assim, porque dá mais jeito à minha empresa. Eu não vou por aí, não é? Agora, se me souber identificar um erro ou uma forma pela qual eu acho que podia explicar melhor a um público generalista, eu vou por aí e prefiro ter sempre essa interação. Eu sei que não é a forma normal de fazer jornalismo quando estás perante assuntos tão complexos como a cibersegurança, pode ser cibersegurança, pode ser química, isto vem um bocadinho à cabeça. Isto, não imaginas quanto tempo eu passei a fazer isto quando fiz uma peça sobre comunicação quântica, com chaves quânticas. Não é? Estive fechado numa sala do técnico, horas e horas e horas e horas a fio, para passar 5 minutos. Porque tudo o que eu tinha eram os lasers para mostrar. Os lasers não se vê, não é? Aquela coisa ainda por cima. E uma sala no técnico. Agora como é que eu vou explicar isto? Pronto, foram muitas horas de conversa e foi o feedback deles que me permitiu, acredito eu, transmitir pelo menos o que se... Eu sei a resposta, mas falaste aí de outra questão que também é importante e eventualmente o público em geral não terá essa percepção, é quanto tempo é que levas em média para fazer uma reportagem de 2 a 3 minutos? Deve depender, não? Não é sempre assim, mas eu lembro perfeitamente de um dia em que, ao fim de ter dado cabo da paciência a alguém durante quase uma manhã inteira e ter percebido que a pessoa estava a perguntar com os olhos, isto vai demorar muito tempo, eu virei-me e disse, já fizemos 30 segundos. Não é sempre assim, mas pode levar... As minhas reportagens têm um bocadinho mais do que isso, eu tenho o luxo do tempo, eu costumo dizer que o futuro hoje pode ter qualquer coisa, já teve qualquer coisa como desde 3 minutos e meio a 12, não podem chatear, é a regra. E pode levar uma manhã, pode levar 3 dias de gravação, para não falar da preparação. João, isso. Por acaso o Lourenço faz uma coisa que eu gosto muito, e que funciona muito bem na televisão, que são as analogias, não é? Comparar uma coisa que é complexa, comparar-se com uma coisa menos complexa, mais simples. Eu acho que no meio audiovisual funciona bem, e eu acho que há imensos exemplos disso. Nem sempre é fácil. Bem, mas é um risco procurar essas analogias, e o Lourenço já explicou aqui como é que muitas vezes acaba por se proteger, perguntando a quem sabe se de facto é assim. Como é que tu, no teu trabalho enquanto jornalista, conseguias encontrar o equilíbrio entre ter uma linguagem simples, mas não simplista, e uma linguagem que depois também não seja desvalorizada por quem tecnicamente percebe o assunto do que estás a falar? Basicamente, é um processo muito semelhante àquilo que o Lourenço estava a dizer no meio audiovisual. Porquê? Porque embora mesmo texto, e eu embora fazer vídeos, eu acho que também bebi um bocadinho do meio audiovisual, porque eu fiz televisão vários anos na SIC, um programa de automóveis, ou seja, muito storytelling, os carros também é preciso desmontá-los, os motores, como explicar como funcionam os motores elétricos e tudo isso, portanto também tem esse lado, mas tentem sempre desmontar assim. E a forma de fazer é, ok, especialista explica-me a explicação complexa, e uma pessoa, se estiver atento, se fizer as perguntas, que tem de fazer perguntas para tentar perceber, que alguns termos são complexos,
Depois, o que se tenta fazer ao especialista é, então, o que tu estás-me a dizer é isto, isto e isto. E eu digo por palavras que eu acho mais simples, vão ser mais perceptíveis, que eu próprio percebo melhor. E uma explicação de 5 minutos, eu tento uma explicação de 5 segundos, ou um texto curtinho. E agora estás no mundo dos podcasts, portanto, é um desafio ainda maior, porque aí não tens a imagem para te auxiliar na descrição. Os podcasts eu acho que é um meio fascinante, porque permite ir mais além de um artigo, de uma peça de televisão, ou seja, um meio à parte, eu diria. Porque dá-nos o luxo do tempo e da explicação, e ter um especialista à frente. Eu posso, por exemplo, já tive o Pedro Umbelino, que é um dos hackers do bem portugueses que mais bugs descobriu a nível mundial, Google, etc. É fascinante poder pick and choose o cérebro dele, andar ali à volta do cérebro dele. E basicamente o podcast dá-nos uma visão, uma possibilidade de mais tempo para tentar fazer as perguntas que queremos. Ou seja, é quase o processo que o Lourenço faz com um especialista, é quase ele condensado num episódio num podcast. Portanto, é um bocadinho diferente. Mas o que eu tiro muitas vezes também no podcast é o especialista explica de uma forma mais complexa e eu tento resumir aquilo para miúdos. E depois digo-lhe, este resumo por miúdos está bem? E eu não explicaria de uma forma tão simples, normal, mas sim, isso tecnicamente está bem. Susana, neste dia e meio desta iniciativa, temos percebido por várias apresentações que aquilo que é a atenção dedicada à questão do ciberespaço, da cibersegurança, vem crescendo e vem crescendo em setores mais alargados. Nesse sentido, tem havido também preocupação, no meio onde trabalhas, que é muito especializado, em abrir essa linguagem menos especialistas, mais público em geral? Sim. No meu caso, o processo mais complicado é distinguir o que o Lourenço dizia, é distinguir o que é linguagem comercial e o que é informação. Eu sou uma revista B2B, lido basicamente com empresas. A mim não me interessa propriamente que tipo de tecnologia está a ser usada, mas que impacto vai ter em determinado negócio ou em determinado projeto. Ainda assim, nós somos completamente assoberbados pela comunicação empresarial. E, às vezes, mesmo os mais experientes podem cair na tentação de achar algo revolucionário que não é, porque há quem comunique muito bem os produtos. Isso, sim, tem que haver algum cuidado em abrir mais, então, o leque da comunicação e, se calhar, não ir tanto àquela linguagem especializada e ir mais ao storytelling, tentar contar uma história, porque é possível, mesmo na imprensa especializada, fugir às siglas, é possível. E também há que educar os próprios fornecedores, as próprias empresas, que não é preciso, não são mais inteligentes por o fazerem. É que querem parecer mais inteligentes e às vezes há uma forma muito bonita que eu gosto de fazer, que é perguntar a um executivo: explique-me o que é que são estas siglas. Às vezes não sabem. Dizem-nas, sabem o conceito, mas não, tantas vezes. Sim, mas não está a perceber. E eu tenho que escrever o que é. Eu não posso citar uma sigla, diga-me o que é. Dê-me só um segundo, que eu tenho que ver o que é. Que não há problema nenhum, mas que não as usem assim. Por isso, também é possível, mesmo na imprensa especializada. E outra coisa com que eu luto todos os dias é que as pessoas acham que a imprensa especializada é paga. Não é. Há uma coisa que se chama brand content, agora tem um nome muito bonito, antigamente eram as publi-reportagens, agora há o brand content, que pode existir, mas tem que estar devidamente referenciado como tal. O leitor tem que saber o que é que está a ler. Na minha revista, nós, para tentarmos ser o mais isentos possíveis, que não há isenção total, não há isenção, não há 100% de isenção, há o que melhor conseguirmos fazer. E eu, ao receber o plano da minha revista, ou seja, onde vai o quê, em que páginas vão determinada reportagem, as notícias, e eu, como diretora editorial, nos sítios onde vem publicidade, não vem a marca, vem pub. E eu só sei que ali naquele local, que ali em determinada página, vai estar uma página de publicidade. Mas fiz questão de não ter acesso a que marca é, a que empresa é, que é para me tentar desvincular o máximo possível. Mas eu sei que isso é raro. E eu, na minha, garanto-vos que é assim que fazemos. Não quero saber quem é a empresa. E assim terminamos, Susana. O nosso tempo chegou ao fim, cumprido com rigor. Caso contrário, a professora Georgina teria o direito de subir ao palco.
Mas vamos terminar por aqui, Susana, Obrigada. Lourenço, João, muito obrigada pela participação. E a altura agora, cerca de 30 minutos para um coffee break que vai ter lugar no piso 0. Até já.